Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, meu nome é Fernando Soares, sou professor da Universidade Federal do Sul da Bahia e hoje nós vamos abordar um tema vinculado à microbiologia dos alimentos que se intitula Fatores intrínsecos e extrínsecos ou extrínsecos envolvidos na contaminação alimentar. Então, começando, vamos dividir esses dois tópicos, né? O que seria fatores intrínsecos e o que seriam fatores extrínsecos na contaminação alimentar. Fatores intrínsecos são características inerentes aos alimentos que podem influenciar diretamente o risco de contaminação. Esses fatores incluem propriedades físicas, químicas, biológicas dos alimentos, como pH, atividade de água e potencial redox. Já os extrínsecos como o próprio nome diz, é só a gente trocar. Fatores extrínsecos são características que não são inerentes ao alimento, mas sim ao ambiente do entorno do alimento que podem influenciar no risco da contaminação. Ou seja, fatores externos ao alimento. Não são fatores ligados ao alimento, mas os fatores que envolvem este alimento que podem estar vinculados, favorecendo ou impedindo o processo de deterioração ou contaminação deles. Neste sentido, vamos só focar primeiro nos chamados fatores intrínsecos, aqueles que têm um vínculo, né? São fatores que são características inerentes ao alimento. Então vamos abordar primeiro este tema. É interessante, antes da gente abordar, que nós possamos trabalhar sobre o conceito do que é a contaminação alimentar. Então, o que é? A definição. Contaminação alimentar é a presença indesejada de substâncias, organismos ou materiais estranhos nos alimentos, podendo causar danos à saúde do consumidor. Aqui, o conceito de contaminação alimentar, ele é bem amplo. Vocês estão vendo que são materiais estranhos. Materiais estranhos podem ser pelos de animais, partes de animais, de insetos, que podem estar presentes no alimento. E isso já é uma contaminação alimentar. Então, não podemos única e simplesmente associar a contaminação alimentar à microbiologia dos alimentos. Porque a microbiologia dos alimentos, do ponto de vista de deterioração, é uma parte da contaminação. Porque você tem aí algumas análises, se a gente procurar aí na literatura, nos buscadores da internet, vocês vão encontrar coisas relacionadas à contaminação de alimentos, enlatados, por exemplo, e outros, em que você encontra pelos de animais, né? Restos ou pedaços de certos insetos dentro dos alimentos. E isso são fontes que, estando em contato com o alimento, a gente pode dizer que o alimento está contaminado, porque é um objeto, é um material estranho, é alguma coisa diferente à estrutura que deveria ser
apenas do alimento. Então, a definição de contaminação ela é mais ampla do que a microbiologia, né? A contaminação microbiológica. A contaminação microbiológica faz parte de uma estrutura maior chamada contaminação alimentar. Riscos. Os principais riscos do alimento estar contaminado gera o quê? Intoxicação alimentar, doenças transmitidas por alimentos, que a gente chama pela sigla DTAs, né? Doenças transmitidas pelos alimentos, e efeitos tóxicos no organismo. Se você, por exemplo, pode consumir alguma substância química que possa causar um efeito a médio e até a longo prazo dentro do nosso corpo, se nós ingerirmos, né, um produto químico, um produto mineral, né, que seja um contaminante, né? Nós temos, por exemplo, alguns peixes advindos de regiões próximas a garimpo, que podem, por conta de uma chamada teia alimentar, ou seja, você tem os produtores, daí você tem os consumidores primários, secundários, terciários, de uma teia alimentar, de uma estratificação, chegando até o ser humano, que é o consumidor final, um dos consumidores finais. E aí, esse produto químico de garimpo, por exemplo, mercúrio, ele se acumula em determinado produto, que é passado para um outro, que é acumulado por outro, até chegar no ser humano. E aí você vai ter um efeito tóxico no ser humano a médio e longo prazo, dependendo da quantidade de alimento e de produto que foi ingerido. E nós temos também a definição e o trabalho em cima das fontes. O que seriam fontes? As contaminações de alimento, elas podem ter diferentes origens, em diferentes etapas da cadeia alimentar, desde a produção até o consumo. Ou seja, um alimento, por exemplo, que foi coletado e armazenado numa condição inadequada, pode proporcionar o desenvolvimento de micro-organismos que podem produzir toxinas, por exemplo, que nas próximas etapas do beneficiamento não serem eliminadas e depois esse alimento ser comercializado sem que haja um controle. Então aí você tem uma fonte lá no início da cadeia alimentar. E, por outro lado, você pode ter uma manipulação mal feita, com uma qualidade higiênica duvidosa, numa outra determinada etapa, e aí você adquire esse produto, não processa uma desinfecção, não faz um processo de desinfecção na sua residência e acaba por consumir aquele produto que já foi na outra ponta da cadeia. Ou você mesmo, através de uma manipulação com uma falta de higiene adequada, com uma higiene inadequada, você manipula aquele alimento e depois oferece para o consumo e deixa esse produto, por exemplo, numa temperatura ambiente durante um tempo mais prolongado, permitindo assim que os micro-organismos se multipliquem e quando do momento do consumo, a carga microbiana já vai estar alta e aí pode provocar um efeito danoso, um efeito patogênico em quem fizer consumo dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as fontes de contaminação podem ser uma coisa tão simples lá na cadeia, lá no início da cadeia alimentar. Dentro da indústria, uma higienização mal feita de um equipamento por onde o produto alimentício passa e até o processo final próximo do consumo. Então nós temos ali muitos pontos na cadeia alimentar que podem ser fontes de contaminação. E a origem, então, desses agentes contaminantes, né? Como a gente está falando de contaminação alimentar, a gente está falando como um todo, não está falando só da microbiologia. Então nós temos a origem microbiológica. Bactérias, vírus, fungos, parasitas podem se desenvolver nos alimentos ou podem estar presentes nos alimentos apenas. Alguns utilizam até o próprio alimento como uma fonte de carbono, outros ficam só na superfície, aguardando o momento de serem ingeridos e aí
o paciente, o indivíduo que ingeriu, pode desencadear um processo de doença. Nós temos fontes de contaminantes microbiológicos, por exemplo, de alguns parasitas, né? Parasitas que estão depositados, ovos de parasita em hortaliças, por exemplo, se elas não são higienizadas de uma maneira adequada, bem lavadas, você pode acabar ingerindo esses ovos. Então, todo cuidado no manuseio, todo cuidado no pré-preparo desses alimentos, principalmente crus, né, merecem uma grande atenção. Outros contaminantes da contaminação de alimentos: origem química, substâncias tóxicas, aditivos, resíduos de agroquímicos, metais pesados. São substâncias que podem estar presentes no ambiente através, por exemplo, os agroquímicos, que a gente chama, alguns chamam ainda de agrotóxicos, né? São os produtos químicos aí, os defensivos agrícolas, que podem ser carreados por água da chuva até corpos d'água, e eles podem contaminar grandes áreas por uma grande extensão. Certos minerais, por exemplo, a gente viu aí nos acidentes que ocorreram aí em Mariana, lá em Brumadinho, né? Em que você tem minério espalhado por toda a região e aí contaminando todo o solo. Aditivos, muitas vezes os aditivos químicos são adicionados, né? Os aditivos são adicionados nos alimentos como forma de preservar o alimento. Mas se eles forem adicionados em uma porcentagem, uma quantidade superior ao que seria o adequado, pode vir a proporcionar um problema no alimento e podem vir não como um preservante, um conservante, mas sim como um contaminante por estarem fora do parâmetro legal. E também nós temos contaminantes físicos, que são objetos estranhos, fragmentos de vidro, fragmentos de plástico. Nós temos uma contaminação muito grande, mais recentemente, por microplásticos, né? Por metais, tá? Pedaços de metal, e não o metal químico, né? Mas pedaços de metal. E também materiais, substâncias aqui que a gente não comentou, radioativas também, que podem contaminar alimentos. E também fragmentos, né? Que eu pus objetos estranhos, como fragmentos de vidro, plástico, metal, mas também fragmentos de invertebrados, né? Como, por exemplo, patas de determinados insetos, asas de determinados insetos, ou pequenos mamíferos, roedores, pelos de roedores. Isso tudo são fontes de contaminação alimentar de origem física, que são detectados através de análises por amostragem desses alimentos. Então, isso são diferentes fontes com diferentes origens. E qual é o papel, então, dos fatores intrínsecos na contaminação? Né? Então, são aqueles fatores presentes no alimento. pH. O pH do alimento influencia no crescimento e na sobrevivência de micro-organismos. Lembra que eu posso comentar aqui, nessa aula, uma situação que muita gente usa para fazer a desinfecção de hortaliça usando apenas vinagre. O vinagre vai baixar o pH, tá? Vai baixar? Vai. Mas não é todo micro-organismo que é sensível ao pH. Use o produto realmente com ação desinfetante, que pode ser e é o mais recomendado, que é o hipoclorito, tá? E não apenas vinagre. Você não vai colocar só o vinagre achando que vai fazer uma desinfecção de um tomate, de uma alface, etc. Você tem que usar hipoclorito na dosagem adequada, que são 4 gotas por litro, tá? Mas o pH em certos alimentos, ele pode ajudar. Um exemplo, ketchup ou molho de tomate industrializado, ele tem um pH bem ácido. Ele, por ser um pH ácido, ele dificulta o crescimento de bactérias. Mas, em compensação, ele
pode auxiliar no crescimento de fungos. Então você encontra, se você pegar um molho de tomate, por exemplo, abrir a lata e deixar na geladeira alguns dias, pode ser que você comece a ver o crescimento de um bolor, porque o fungo, ele tem uma predileção por ambientes mais ácidos, já bactérias não. Em compensação, tem outros ambientes mais alcalinos que você pode impedir o crescimento desses fungos. E isso você pode jogar com diferentes metodologias, mas o alimento em si, sendo mais ácido, ele impede o crescimento de bactérias, as bactérias têm mais dificuldade, não que seja, não cresce de jeito nenhum, pode crescer, mas é uma maior dificuldade, favorece um pouco mais os fungos, mas daí você tendo mais os cuidados de higiene, você consegue fazer com que esse alimento, na preservação, fique intacto para o consumo posterior. Potencial de oxirredução. Então, o potencial de oxirredução determina a presença de micro-organismos em ambientes aeróbicos ou anaeróbicos. Então, o tipo de produto, né, no seu interior, por uma baixa concentração de oxigênio, impede o crescimento microbiano comparado com a área mais externa, mas como a área mais externa tem uma cera, uma camada de proteção inerente do alimento, impedindo a entrada, e aí dentro desse produto você tem uma situação mais de ausência de oxigênio, vai impedir a proliferação de micro-organismos no alimento. Atividade da água. Existem alimentos que são já naturalmente mais secos. E eles sendo mais secos, né, por exemplo, as nozes, por exemplo, elas são mais secas, elas são naturalmente secas. Ok? E com isso, ela já tem pouca água disponível para o micro-organismo se desenvolver. Ou seja, é natural dela. Né? É natural dela. Existem outras castanhas que elas já têm um alto teor de umidade. Elas precisam ser desidratadas para que a atividade de água diminua. Mas aí já não é um fator intrínseco do alimento. Aí é uma atividade extrínseca, porque eu estou botando o processo de desidratação para funcionar. A gente vai ver mais adiante. Mas aqui é intrínseco, ou seja, o alimento naturalmente já é mais seco. Se ele é mais seco, ele vai ter menos água em seu interior. E não significa só que ele tendo menos água, não vai crescer micro-organismo. Aquela água que está, mesmo sendo pequena no alimento, ela tem que estar indisponível. Ou seja, essa água tem que estar associada a mais alguma outra estrutura para que ela não seja disponibilizada para o micro-organismo. Então não basta só o alimento estar seco, ou ter, quer dizer, não basta o alimento ter pouca água. Esta pouca água tem que estar também indisponível. É por isso que a gente fala atividade de água. E existem alimentos naturalmente secos, então eles têm uma predisposição a não sofrer deterioração por micro-organismos, porque a quantidade de água disponibilizada ali é muito baixa e o micro-organismo precisa de água para se multiplicar. Essas situações anteriores se respondem, né, se espelham também nas propriedades físico-químicas do alimento. Ou seja, a composição do alimento, o tipo de nutrientes que esse alimento tem, com mais carboidrato, mais proteína, menos proteína, dependendo do tipo de nutriente que esse alimento tem no seu contexto, vai atrair determinados organismos ou vai inibir o crescimento de outros. A estrutura do alimento também, a textura dele, a consistência dele, o estado físico do alimento também afeta a sobrevivência do micro-organismo. Ou seja, e afeta as condições que podem facilitar ou dificultar a entrada desses agentes contaminantes. Uma casca mais dura, né? Uma cobertura mais cerosa na sua superfície, né? São fatores físicos de estrutura que impedem a penetração, né? Que dificultam a penetração do patógeno
ou de alguma estrutura externa que possa vir a contaminar esse alimento. Então, a estrutura é um fator muito importante. A presença de aditivos, conservantes, acidulantes e outros aditivos podem inibir ou estimular o crescimento. Existem, né, como a gente está falando de fatores intrínsecos, existem substâncias no alimento que funcionam como conservantes naturais, tá? E como acidulantes para deixar ele mais ácido, certas substâncias, que a gente está falando aqui de coisas internas do alimento e não coisas introduzidas pelo homem na preservação, né? Então, estas substâncias, elas podem inibir determinados organismos ou estimular o crescimento de outros. Então, isso depende da estrutura de presença desses aditivos naturais ou não no alimento. E as interações. A interação entre componentes do alimento, componentes dos alimentos, também influenciam na contaminação. Ou seja, as interações que podem ocorrer do alimento com o meio ambiente, no ambiente mais úmido, mais seco, né? E a estrutura, isso associado à estrutura física, à composição, ou seja, todos esses 4 fatores, eles agem todos juntos, em conjunto, não há uma questão individualizada. É todo um contexto que vai proporcionar, né, ou que vai facilitar ou dificultar a contaminação alimentar, ou a contaminação física, ou a contaminação química, ou a contaminação biológica e microbiológica. A questão externa, né, a influência do pH, atividade de água, potencial redox. O pH, como a gente já falou, o alimento determina o crescimento e sobrevivência do micro-organismo, dependendo do seu pH. Tem micro-organismos que são mais tem maior afinidade a um pH mais ácido, outros mais básico, outros mais neutro. Você tem atividade de água, ou seja, essa disponibilidade da água, como foi falado, que vai influenciar nas reações químicas e atividades microbianas, e o potencial de oxirredução, que, dependendo da estrutura do micro-organismo, ele vai favorecer ou inibir o crescimento. E essa interação, ou seja, de todas as relações que a gente colocou, o pH, potencial redox, a atividade de água e a combinação deles. Né? Então, eu expliquei individualmente, mas a gente tem que sempre ter uma visão macro de que todos esses agentes não interagem individualmente. Eles interagem num contexto do alimento, tá? Na estrutura dele, no pH dele, na disponibilidade de oxigênio ou não, na quantidade de água maior ou menor. Toda essa interação vai ser um fator determinante para que haja e se desencadeie processos que facilitem ou dificultem a contaminação deste alimento. E aí, a importância, né, desses controle desses fatores intrínsecos. Ah, mas é um fator inerente ao alimento. Aí, como é que a gente pode controlar, né, a importância do controle dos fatores intrínsecos? Segurança alimentar. O controle dos fatores intrínsecos é crucial para prevenir o crescimento de patógenos e a contaminação. Qualidade do produto. Manter a qualidade físico-química ideal preserva a integridade e vida útil. E regulamentação. O que significa isso? Eu estou falando ainda de fator intrínseco. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, nos processos industriais, fazer a seleção adequada. Eu não vou pegar um alimento que está vindo já da área de produção em qualidade duvidosa e colocar junto com alimentos saudáveis ou com produtos saudáveis no processamento. Porque essa estrutura já afetada lá no início da cadeia de produção pode, quando ligada e quando você junta com outros produtos saudáveis, você pode ter a transferência dessa qualidade ruim para outros durante o processo de armazenamento, durante o processo de processamento. Se você pegar uma laranja estragada
num grupo de laranjas e você fizer um suco de laranja, o produto final, né, que vai ser consumido, vai estar com o gosto alterado, vai estar com o sabor alterado, vai estar com o cheiro alterado. Por quê? Porque um deles estava ruim. Então, esse aspecto de você eliminar os produtos que porventura já estejam contaminados de alguma forma, intrinsecamente, já é uma forma de você preservar a qualidade do todo. Então, esta visão da indústria no processo de seleção dos produtos inicial, através de um aspecto eletrônico ou através do aspecto visual de uma mesa de trabalho, é essencial para que você possa preservar o todo ao longo do desenvolvimento do alimento que você está fazendo. Se você pegar uma salsicha contaminada, ou vamos dizer, um pedaço de carne contaminado e misturar com o restante da carne e fazer uma carne moída, você vai estar pegando um produto contaminado, um produto estragado e fazendo com que todo o produto fique contaminado. Então, é essencial que você faça essa triagem inicial para eliminar todas as fontes de contaminação natural que veio da área de produção e chegou na indústria para processamento, você eliminar tudo que corre risco ou que tem potencial de afetar o produto como um todo. E, em cima disso, nós temos prevenção e mitigação da contaminação, né? Então, controle de pH, gestão de atividade de água, manutenção de potencial redox, boas práticas de fabricação, todos esses produtos, né, todas essas formas de você trabalhar, você vai dar possibilidade, né, de estar melhorando a qualidade do seu produto. Agora, os fatores extrínsecos. Ou seja, o que é o fator extrínseco? Como eu falei lá no início, podem levar à contaminação de alimentos, inclui falta de higiene, manipulação inadequada, equipamentos sujos, armazenamento impróprio. Esses aspectos externos afetam diretamente a qualidade e segurança alimentar. Anteriormente, nos fatores intrínsecos, você faz todo um processo de seleção, né, para ele chegar na indústria e ser processado de maneira adequada. Então aí você já entra na adequação. Adequação de quê? O que seria o processado de maneira adequada? Dentro dos padrões de higiene. Quem está manipulando está com material de EPI adequado para aquela manipulação. Os equipamentos em que você usa, facas, moedores, mesa de trabalho, tudo tem que estar higienizado. Você tem que estar sempre vestido adequadamente, conforme eu falei. As medidas de proteção, controle periódico, né, dos equipamentos e do pessoal, dos colaboradores que trabalham diretamente com alimento, e o armazenamento do produto final de acordo com os preceitos certos. Se aquele produto final tem que ser embalado a vácuo, salgado e embalado a vácuo, se salga e embale-se a vácuo. Se ele tem que, no final do processamento, ser congelado, que ele seja congelado e que ele seja transportado congelado desde a área de produção até o consumidor final, dentro de um processo de transporte adequado sob temperatura de congelamento. E não ficar congelado, descongela, congelado, descongela, que não é o adequado e permite que, além de facilitar o processo de contaminação, ainda também altera as estruturas físico-químicas do alimento, né? Principalmente carnes, produtos cárneos, que começam a ter alteração das suas fibras nesse processo de congelar, descongelar, congelar, descongelar. Então, quais seriam as fontes de contaminação extrínseca de uma maneira geral para a gente falar aqui, os cuidados, né? E automaticamente a gente começa a vislumbrar isso no nosso dia a dia.
Pessoal. Então, fonte de contaminação pessoal. Falta de higiene e treinamento inadequado dos manipuladores de alimentos. Podem introduzir agentes contaminantes. A falta de higiene não é só dos manipuladores que trabalham no supermercado, não é só da pessoa, do colaborador que trabalha na indústria, mas também a falta de higiene nossa, no nosso manuseio, na nossa própria residência, quando preparar os alimentos. Essa falta de higiene, a contaminação cruzada, de usar uma faca para cortar uma carne crua e a mesma faca você usar para cortar a carne já cozida, pronta para consumo, sem haver uma higienização entre uma etapa e outra, né? É falta de higiene. Então, essa questão pessoal, e para os colaboradores, você tem que treiná-los, você tem que dar treinamento adequado em função do tipo de alimento que você está trabalhando. Isso tudo é responsabilidade da empresa dar esse treinamento, é responsabilidade que ela dê um treinamento adequado com um pessoal capacitado a dar esse treinamento. Não adianta só estar lá no papel que deu um treinamento e você pegar qualquer pessoa aí da esquina. Tem que ser uma pessoa com também preparo para dar esse treinamento de acordo com as condições da planta da empresa da indústria de alimentos. O ambiente também tem que ser adequado. Os equipamentos, utensílios, superfícies sujas são foco de proliferação de contaminantes. E é isso, você tem que fazer a higienização, a desinfecção, ao final de uma jornada de trabalho, a troca de turno dentro de uma empresa para processamento de alimentos, tem que ser feita sempre uma higienização e uma manutenção desses equipamentos, de forma que você evite a presença microbiana com potencial para causar uma contaminação no alimento, né? E outras contaminações, contaminação física que a gente falou, né? Contaminação biológica, então pelo de rato, asa de mosquito, pata de barata, né? Ou seja, você manter a área onde o alimento é processado, onde o alimento é manipulado, sob condições adequadas de higiene. Não basta só eu ter a mesa limpa, a faca limpa, o meu trabalhador vestido adequado, se o ambiente tem rato circulando, você não faz um controle de praga, você não põe uma tela na janela para impedir a entrada de moscas, né? Ou seja, o ambiente é um outro local essencial e uma fonte muito grande. E o processamento em si. Práticas inadequadas de armazenamento, transporte e distribuição podem levar à deterioração e contaminação dos alimentos. Quando eu falo contaminação também, como eu falei, pelo de rato, asa de barata, perna de mosca, né? Qualquer fonte de contaminação, contaminação por metal ou qualquer coisa, se ela foi armazenada inadequado, um alimento que deveria ser congelado, que é transportado em temperatura ambiente, um alimento que deveria ser transportado em temperaturas altas e ele está sendo transportado em temperatura bem mais baixa, preservado para consumo. Ou seja, essas etapas do processamento, das adequações, têm que ser muito bem feitas. Se você não fizer inadequado, e muitas vezes, infelizmente, muitos desses processos de transporte e distribuição, nós não temos acesso. Nós trabalhamos na base da confiança. Aquele frango que eu estou consumindo no supermercado congelado, aquela peça de ave, de ave ou de bovino congelada, eu faço crer que toda a cadeia de transporte tenha sido feita sob temperatura de congelamento, né? Ou seja, você tem que depositar confiança na empresa e a empresa tem que fazer por merecer essa confiança, seguindo todas as normas e todas as recomendações. E o pessoal que trabalha para ela, que faz esse transporte, por exemplo, a baixa temperatura, tem que saber que quando parar o veículo, você tem que manter o sistema de refrigeração ligado. Você não vai desligar. Porque se você desliga, você
você faz com que a temperatura suba e fique próximo da temperatura de descongelamento, por exemplo. E aí é o treinamento, não é só o treinamento do cara lá no chão da fábrica. É o treinamento em toda a cadeia produtiva. Até o cara que vai fazer o transporte, até o colaborador que vai tirar do caminhão e vai colocar dentro da gôndola do supermercado. E dentro do supermercado também, para que o produto seja exibido dentro da temperatura adequada, dentro do processo, para que toda a cadeia alimentar, a cadeia de produção, seja seguida. Isso é essencial para que nós, consumidores, possamos fazer uso, usar um determinado produto com confiança de que aquele produto seguiu todos esses processos. E como eu falei, muitos deles a gente não consegue visualizar, mas a gente trabalha na confiança da marca e sempre espera que essa marca realmente faça por merecer toda essa confiança que é depositada nela. A falta de higiene pessoal, né, que a gente comentou aqui, pessoal, falando especificamente dela, é lavagem das mãos. Quando você trabalha num sistema de manipulação de alimento e a pessoa, o colaborador tem que sair para ir ao banheiro, alguma coisa assim, normalmente esses banheiros dessas indústrias não têm a pia e a área de sanitizar, de lavar a mão, junto dentro do banheiro. Por quê? Porque primeiro é fonte de contaminação. Quando você dá uma descarga no vaso sanitário, há um spray, um aerosol, que sobe e fica no ar, que pode contaminar todos os objetos de superfície ali da pia, até o soprador para secar a sua mão pode ser contaminado nessa situação. E aí, por isso, muitas das empresas optam por colocar a pia e o lavatório das mãos fora do banheiro, porque também fica mais fácil você visualizar se o colaborador está fazendo a higienização correta, porque ele sai do sanitário, ele vai fazer a higienização fora, e aí é possível você visualizar a higienização dele, e a partir daí ele volta para a linha de produção. Então isso é muito importante, a higienização frequente. O asseio pessoal, o cuidado com a apresentação, o uso de um uniforme limpo, sempre higienizado, cabelos presos, você não usar adereços que podem permitir a fixação de micro-organismos próximos de onde você está contaminando, né? Já é também um ponto para você analisar. Você está cuidando com o alimento, você usar uma touca. A touca é para evitar a queda do seu cabelo no alimento. Não é só pela questão do fio de cabelo em si, que já é uma situação que demonstra falta de higiene, mas que no fio de cabelo podem conter micro-organismos inúmeros que, caindo no alimento, podem se desenvolver, se multiplicar e produzir, inclusive, toxinas. Então, por isso, o uso de touca no cabelo e máscara são extremamente adequados para quem manipula alimentos que vão logo ser utilizados para consumo das pessoas. E, claro, para você lavar a mão adequadamente, para você ter esse asseio pessoal, você precisa de capacitação, ou seja, treinamento adequado de manipuladores sobre boas práticas de higiene e todo o pessoal envolvido na cadeia da produção de alimentos. Nós, por nossa vez, nós não vamos contratar uma pessoa para nos dar um curso, mas através dos próprios hábitos de higiene adquiridos nas escolas, com os professores, com os colegas, com os nossos pais, e isso passa de geração para geração, esses hábitos devem ser mantidos e sempre incentivados para que se minimize o risco de contaminações e de processos patogênicos causados por micro-organismos ou outros produtos ou outras fontes de contaminação advindas de alimentos mal preparados. A manipulação, então, inadequada dos alimentos não passa só, né, nesse processo todo de você ter higiene, ou seja, passa pela higiene, mas higiene, por exemplo, de equipamentos, contaminação cruzada, alimentos crus e alimentos cozidos. Isso acontece muito na nossa residência,
de você trabalhar usando a mesma faca, o mesmo produto para alimento cru e alimento cozido. Então você está fazendo uma chamada de contaminação cruzada. Tem que tomar muito cuidado. Tempo e temperatura. Deixar os alimentos fora da temperatura adequada favorece o crescimento de bactérias. Se você vai, existem locais em que a qualidade e o preparo já é duvidoso. E ainda você vê lá na bandeja de se servir um alimento morno. O alimento morno ele está mais adequado para ficar numa temperatura adequada para o micro-organismo do que para o meu paladar. Ah, eu não gosto do alimento muito quente. Então eu pego um mais morno, mas o mais morno é mais adequado para o micro-organismo. Eu posso pegar o alimento mais quente lá, trazer para o meu prato, ele pode esfriar um pouco, mas ele vai estar esfriando no seu prato. Mas lá na bandeja, se ele está numa temperatura adequada de armazenamento e preservação, você não tem micro-organismos lá que podem causar doença. Então, quando você pega aquele alimento e traz para o seu prato, o risco de você adoecer é praticamente nulo. Ao contrário de que você chegar num restaurante e pegar uma comida morna, porque não sabe há quanto tempo aquele alimento está lá, se foi possível o micro-organismo já se desenvolver e se multiplicar a ponto de causar uma infecção ou uma intoxicação alimentar. Ou higienização insuficiente, a limpeza inadequada de equipamentos, a limpeza inadequada de superfícies podem dispersar. Ou seja, em vez de você higienizar com água, hipoclorito, uma área de bancada que você está trabalhando, você simplesmente joga água. Você vai mais espalhar os micro-organismos por toda a área, ao invés de você eliminá-los. Aí cabe o treinamento para saber qual é a melhor forma de você higienizar o seu material, não só na indústria, mas também na sua residência. As tábuas, né? Tábuas de trabalhar, tábua de carne que a gente fala, né? De como higienizar adequadamente, né? Qual é o momento de você trocar, que tipo de material é mais adequado. Existem inúmeros vídeos hoje disponíveis aí de confiança que fazem e dão uma orientação correta sobre como proceder com esse tipo de produto que a gente usa em casa, né? Então, cabe que a gente possa analisar e verificar dentro das nossas condições a aquisição de um produto de melhor qualidade ou, se você não tem condições, mas como pelo menos minimizar o risco com aquele produto que eu tenho em mãos. Então, nós temos aí inúmeros vídeos mostrando isso de uma maneira adequada. Equipamentos e utensílios sujos, a mesma coisa. A tábua de corte, aí, rachaduras e marcas naquelas ranhuras podem ter micro-organismos. Então, como higienizar isso? Equipamentos, máquinas e utensílios mal higienizados são focos de contaminação se você não limpa adequadamente. Panos de limpeza. As esponjas, justamente, são fonte de contaminação muito grande. Você tem que saber, além de se adequar para fazer a limpeza, para retirar gordura e tudo mais, como higienizar aquela esponja. Também existem vídeos de pessoas confiáveis na rede aí de internet que podem dar uma orientação com pano de limpeza, pano de prato, né? Que são objetos também muito perigosos para o preparo de determinados alimentos. Então nós temos que tomar muito cuidado com o uso deles e fazer uma higienização adequada desses produtos para evitar contaminações. Armazenamento impróprio. Mesma coisa, você armazenar um produto em temperatura inadequada, alimentos mantidos fora da faixa de refrigeração ideal, ficam vulneráveis, ou seja, era um alimento para ser colocado depois de aberto no refrigerador e você deixa fora do refrigerador. É um alimento que você compra e mantém congelado, você descongela, mas não usa, e ele fica lá descongelado por algum tempo. Já não está na temperatura adequada. Se ele passar um prazo, tem alguns que a gente observa no supermercado. Preservar congelado. Daí dura lá 3 meses. Em temperatura de refrigeração, dura 15 dias. Você deixa no refrigerador por 20, 30 dias. Ele já não está adequado e está oferecendo um risco para o seu consumo. Tá? Então, sempre muito atenção à temperatura de armazenamento. A contaminação cruzada que a gente
cansou já de falar sobre ela, né? A contaminação, armazenamento incorreto, não é só da faca crua, usando a faca no produto cru com cozido, mas o armazenamento incorreto com mistura de alimentos crus junto com alimentos prontos facilita a transmissão de patógenos entre eles. E seguir os prazos de validade. Consumir alimentos vencidos aumenta o risco de uma intoxicação, uma infecção provocada pelo alimento. Porque a indústria ela já fez o cálculo daquele produto. Fechado, lacrado, tem um prazo de validade X. Quando você abre o produto, ele já tem um outro prazo de validade. E você vai ver lá nas orientações. Após aberto, consumir em X dias. Após aberto, conservar em geladeira e consumir dentro de 3 dias, por exemplo. Tem que ler as orientações, porque as orientações que estão nas embalagens não são para enfeite, não são só para cumprir regras. Elas foram feitas para serem lidas e serem seguidas. Controle de pragas ineficiente. Tanto lá na indústria que eu falei, o uso de tela, o uso de fazer dedetizações periódicas, né? Porque mosca, barata e outros insetos podem transferir bactérias e contaminantes de um alimento para outro, porque eles vão em todos os alimentos. Roedores, ratos, camundongos podem introduzir pelos, fezes, urina, que podem contaminar alimentos. E por isso o monitoramento constante, através de armadilhas, para você determinar se está havendo as pragas estão circulando por ali, e detetizações periódicas que devem seguir a um regramento adequado para você usar um produto adequado, para umas pragas adequadas e serem utilizados aqueles produtos numa planta de produção de alimentos adequada. Se eu não vou usar um produto extremamente tóxico, eu não posso usar numa linha de produção de uma manipulação de alimentos, porque pode haver uma contaminação. Eu tenho que usar um produto adequado, que tenha eficiência, mas que possa ser utilizado naquela planta da empresa. Então, essas relações, né, de controle de pragas, muitas vezes é importante. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não vou citar nomes, mas vocês logo vão perceber o seguinte. Isso aqui eu até falo em nome de um colega meu que ajudou no desenvolvimento. Existia no mercado um bombom que era embalado, tinha uma embalagem muito charmosa, que era retorcida nas suas extremidades. E você simplesmente puxava e já expunha o produto. E recentemente você não vê mais esse bombom dessa forma. Ele é dentro de um saquinho hermeticamente fechado. Ah, mas tirou o charme do produto. Mas o que aconteceu? A associação da ciência com a tecnologia e a microbiologia e a parte de contaminação alimentar. Percebeu-se que aquela torção que era feita permitia que nos espaços daquela torção do plástico haviam canais, formavam-se canais para que pequenos insetos penetrassem ali e depositassem seus ovos no bombom e que eles pudessem carregar nas suas patas, né, e no seu corpo micro-organismos que alteravam o sabor e a qualidade do produto. Por isso é que houve a mudança da embalagem e passou-se a ser num pacotinho hermeticamente fechado, porque agora você não permite a possibilidade da entrada de pequeníssimos insetos que poderiam ser fonte de contaminação para aquele bombom. Tá? E um colega meu participou desse desenvolvimento, dessa embalagem, que apesar dos protestos, da nostalgia, de que achava a outra embalagem mais charmosa, mas ela era um potencial, né, era potencialmente perigoso para nós consumidores por conta dessas possibilidades dos insetos passarem naquelas torções do bombom. Então isso também é muito importante e muito interessante que a gente leve em consideração quando a gente vê uma embalagem sendo modificada por aí. E o transporte também e distribuição inadequados. Temperatura instável. Alimentos que requerem refrigeração
devem ser mantidos na temperatura de refrigeração. Se é congelado, tem que ser mantido congelado. Se é refrigerado, tem que ser mantido refrigerado. Se você faz o transporte através de um veículo, através de um container, através de um navio, através de um avião, e não obedece às temperaturas adequadas, você expõe esse alimento a riscos de contaminação e a riscos no momento do consumo dele. Então, esses transportes de longa distância, com caminhões congelados e tudo mais, que levam produtos congelados, eles têm, os motoristas, os colaboradores da empresa, têm que receber um treinamento de que quando parar, o caminhão não pode ser desligado. E se for desligado, ele tem que ter uma tomada auxiliar no posto para que o produto permaneça na mesma temperatura adequada. Então, num pernoite do motorista, ele tem que parar num posto que tem essas tomadas adequadas para que o produto permaneça congelado e não fica nesse congela, descongela, congela, descongela, resfria, esquenta, resfria, esquenta. E aí o produto chega alterado na área de consumo. E às vezes a gente nem sabe, porque quando ele chega, desembarca do caminhão, vai para o balcão frigorífico ou vai para o congelador, para o freezer, e aí você não tem mais o histórico dele ao longo de todo o transporte. Contaminação cruzada novamente. Você transportar alimento cru e preparados no mesmo local, você aumenta o risco de contaminação por causa da contaminação cruzada. Então, o alimento cru tem que ser transportado de uma maneira adequada, separadamente de um alimento já preparado. E condições insalubres. Veículos que fazem o transporte em condições inadequadas, você tem recipientes sujos, mal higienizados, tudo isso pode provocar, né, potenciais fontes de contaminação. Então, isso é muito importante que se veja de que forma que esse alimento está sendo transportado e está sendo armazenado. Ambientes também sujos e inadequados também são fontes de contaminação. Já entrando numa reta final aqui sobre a nossa conversa, a importância então e a prevenção desses fatores extrínsecos, então, boas práticas, medidas de higiene, treinamento e monitoramento e controle rigoroso de todas as etapas de produção. A gente já falou isso anteriormente, a gente precisa reforçar sempre que essas são as principais etapas. Boas práticas na manipulação, um treinamento com o pessoal capacitado, para que o pessoal fique capacitado, que receba o treinamento, e um monitoramento de todas as etapas, de forma que o alimento seja, desde a área de produção até o consumidor final, ele siga todos os regramentos adequados para que aquele produto seja adequado para consumo. Eu agradeço a todos e dúvidas técnicas ou a respeito dessa apresentação, entre em contato com o Telesaúde Goiás. Um grande abraço para todos e até a próxima.